Bom, pessoal, bom dia, tudo bem? Estou um pouco rouco hoje, mas vamos dar continuidade à nossa última aula, né? Na maratona de questões. Felizmente, nossa aula não teve como a gente ter ao vivo por questões de trabalho, né? Cheguei tarde, como expliquei para vocês. E aí, fiquei de gravar essa aula para vocês, para a gente resolver essas questões aí do dia 24, tá? Assim, particularmente não gosto muito, eu gosto do ao vivo, né? De conversar com o Cláudio, com o Beto, com as meninas, né, com a galera toda, ter esse feedback aí, mas por circunstâncias, né, que foram surgindo, a gente não vai poder ter essa aula com a participação de vocês, tá bom? Acho que esse tempo todinho é a primeira vez que a gente tem essa aula assim, sem ter vocês participando. Aí a gente fica um pouco vazio, né? Sem ter vocês participando aqui na janelinha. Mas se temos só essa ferramenta, vamos lá, né? Vocês precisam concluir essa maratona para, se Deus quiser, no dia 3, quando vocês chegarem lá em Fortaleza, né, e fazer uma boa prova, gabaritar, né, esse é nosso objetivo com essa maratona de questões. Desde já também queria agradecer ao pessoal que tem entrado no canal, que tem deixado o like, tem se inscrito no canal, tá? Agora eu não consigo lembrar o nome de todos, mas por esses dias aí tivemos muitos inscritos, passamos dos 100 inscritos já. Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado pelo feedback que alguns estão dando lá no meu privado sobre as aulas. Tá? Essa é a intenção desse grupo, quando foi criado, foi isso: é passar um pouquinho do que a gente sabe, né, para vocês, nessa maratona aí de concurso público, ok? Todo dia a gente está aprendendo. Eu costumo dizer aos alunos que informática todo dia tem uma novidade. Tá? Pode ser que hoje a gente divulgue uma situação e para a semana tem uma atualização e mude tudo. Então a gente sempre procura estar antenado, estar ligadinho com vocês, tá? Eu, particularmente mesmo, estou concluindo um curso, mais um, de segurança da informação, para que fique mais atualizado, para que a gente possa passar informações mais concretas para você. À medida que as coisas vão surgindo, a gente vai se atualizando. Tá bom, pessoal? Então, eu resolvi, como eu disse para vocês, gravar essa aula aqui sozinho. Estou solitário hoje, mas foi necessário. Então, vou responder aqui rapidinho, tá? Nossas 20 questões. Eu preciso ainda sair para a labuta, como diz a história. Tá bom? Então vamos embora a nossa primeira questãozinha aqui. Pessoal, nossa primeira questãozinha, ele fala o seguinte, tá? Ele fala aqui sobre a tela de fundo do Windows. E ele diz para você o seguinte: sobre a funcionalidade que permite alterar a tela de fundo da área de trabalho do sistema operacional Windows 10, a qual o acesso pode ser feito com um clique no botão direito do mouse, assinala a alternativa correta. Letra A diz o seguinte: propriedades do gráfico. Letra B, opções de gráfico. Letra C, painel de controle da placa de vídeo. Letra D, configurações para exibição. E a letra E, personalizar. Pô, vê só. Se ele fala sobre alterar a tela de fundo, eita, deixa eu só mudar aqui. Ó, se ele fala em alterar a tela de fundo, tá? Então você, de antemão, já descarta o gráfico, tá? E placa de vídeo. Você já descarta isso aí. Porque assim, quando ele fala em propriedade do gráfico, tá? Significa o gráfico que você está olhando lá, as cores. Então, se está tudo normal, está tudo beleza, então não tem por que você mexer em gráfico. Você só quer só alterar a tela de fundo, né? Você quer botar um papel de parede, você quer botar uma mensagem motivacional e assim por diante. Então você já descarta tudo. Ele fala em placa de vídeo. Pô, placa de vídeo também você descarta, porque, como eu disse, é a tela de fundo. Tá? Então, até então, seu computador, sua placa de vídeo, seu gráfico está 100%. Você só quer dar um plus ali na sua área de trabalho. Então, sobraria para vocês configurações de exibição e personalizar. E aí, pessoal, se no dia da prova vocês, porventura, esquecer, que isso é normal, ansiedade, né? Aquela correria toda,
Então é só questão de lógica. Muitas questões vocês vão ter que resolver pela lógica, pelo seu dia a dia. Principalmente quem trabalha, tem um computador no trabalho, ou quem tem um computador em casa, tenta ao máximo, tá, focar. Eu costumo dizer ao pessoal assim, quando as coisas apertarem, fecha o olho, dá uma olhadinha assim, o tempo, o olho fechado, e tenta imaginar o seu computador. Isso vai te ajudar muito. Então, se ele quer tela de fundo, você quer vai querer o quê? Você quer personalizar. Você quer personalizar a sua área de trabalho, né? Quer botar uma foto com o esposo, com a namorada, uma frase motivacional. Então, meu, pela lógica, você, ó, vai personalizar, beleza? Então, nossa primeira questãozinha ele é. Na segunda questãozinha, ele fala o seguinte: ele diz, quanto aos conceitos de organização de pastas e arquivos, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiros ou falsos, ok? No primeiro item, ele diz assim, que o símbolo, e ele coloca a interrogação, é usado para representar um único caractere na pesquisa por arquivos e pastas no Windows Explorer, né? O item 2, ele diz o seguinte, que as pastas, aí ela fala, 2 pontos, download, documentos, imagens e músicas são exemplos de pastas padrão do Windows 10. No item 3, ele diz o seguinte, para renomear uma pasta ou um arquivo, basta clicar 2 vezes sobre ele e digitar o nome, o novo nome. E aí, na sequência, ele fala para você aí, ó, e assinale a alternativa, tá? Que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Tranquilo? E aí, vamos lá. Como ele disse para aí, ó, assinale a alternativa correta, tá? Que apresenta a sequência de cima para baixo. Ok? Então, item 1. O símbolo interrogação, ele é usado para representar um único caractere na pesquisa do arquivo e parte do Windows Explorer? Verdadeiro, tá? Verdadeiro. Beleza? Então, se é verdadeiro, você já elimina letra C e letra D. Beleza? E aí, o que acontece? Como é que eu posso explicar bem melhor esse item 1? Pessoal, quando você abre o Windows Explorer ou o explorador de arquivos, dependendo do sistema operacional, que no Windows 7 se usava a nomenclatura Windows Explorer. No Windows 10 e Windows 11 passou a ser chamado de gerenciador de arquivos, tá? Ok? O que acontece? Gerenciador não, desculpa. Explorador de arquivos, tá? Aí o que acontece? Quando você abre ele, tá? Aqui do lado direito, na parte superior, ele abre tipo uma caixazinha de diálogo. Se você botar lá o nome que você quer procurar e botar uma interrogação, ele vai, como ele disse a você, ele vai procurar aquelas pesquisas dos arquivos diretamente só com aquilo que você procurou. E vai especificar tudo que tem na máquina. Beleza? Então, esse item 1, ele é ó, verdadeiro. Então, já eliminei letra C e letra D. Tranquilo? Aí, o item 2 diz o seguinte, que as faixas, e aí ele fala que as faixas, download, documentos, imagens e música, são exemplos de faixa padrão do Windows 10. Isso aqui, meu povo, também é verdadeiro, tá? Qualquer Windows comprou um computador agora, tá? Professor, acabei de comprar um computador, vou ligar ele. Você vai pedir suas informações, né? Nome, e-mail, o país, a linguagem. E aí você pode ter certeza que quando você abrir lá o seu explorador de arquivos, o seu Windows Explorer, vai ter lá essas faixas padrões, tá? Vai estar tudo lá, download, documentos, imagens, isso é padrão do Windows, já vem instalado, tranquilo? Então, sabendo que o item 1 e o item 2 é verdadeiro, então só me resta eliminar a letra A, tranquilo? Então, professor, esse último é falso? Sim, vê só, ele fala o seguinte, para renomear uma pasta ou um arquivo, basta clicar 2 vezes sobre ele e digitar um novo nome. Errado, meu povo, tá? Isso aqui é falso. E é falso. Por quê, professor? Porque para renomear uma pasta ou um arquivo, não é só clicar 2 vezes, e sim clicar com o botão direito sobre ele selecionado, sacou?
Aí sim vai ter a opção de renomear e não clicar duas vezes. Se você clicar duas vezes sobre aqui uma palavra, você vai selecionar ele. Tranquilo? Então, nossa questãozinha 2, vamos marcar a letra B. Beleza? Vamos para nossa questãozinha de número 3. Que diz o seguinte. Que diz o seguinte, na questãozinha número 3. Desculpa, viu, cabeção, que eu estou meio gripado e aqui está muito frio onde eu moro. Tá amanheci hoje com uma garganta meio rouca. Vamos lá. Item 3 diz o seguinte. Dentro dos vários aplicativos do Windows 10, existe um que é utilizado para enviar e receber e-mails. Tá? Assinale a alternativa correta que apresenta o nome desse aplicativo. Pô, essa daqui, vamos dizer que a banca foi generosa, né? Porque, ó, a questão por si só já te dá a resposta. Dentro dos vários aplicativos do Windows 10, existe um que é utilizado para receber e enviar e-mails. Onde é que você recebe e envia e-mails? No seu e-mail, né? No seu e-mail. Então, ó, essa daí não tinha nem como errar. Porque letra aí ele fala OneDrive. O OneDrive, ele é um aplicativo aqui, das nuvens. Você não envia nem recebe e-mail no OneDrive. Você guarda suas pastas, arquivos, né? Notepad. Notepad também. Você não arquiva, você não envia nem recebe e-mail. No Notepad, simplesmente, é como se fosse um blocozinho de nota, tá? Cortana. Cortana é o quê? É seu assistente virtual, tá? Que era padrão no Windows 10. Hoje, no Windows 11, não existe mais o Cortana, tá? Hoje é o Copilot. Tranquilo? Beleza? Então, essa daí foi tranquila demais. Então, nossa terceira questãozinha, letra B. Nossa quarta questão diz o seguinte, fala que Otávio, ele entrou em contato, tá, com seu provisor de internet para resolver um problema de conexão com a internet em um computador que utiliza o Windows 10. Ele diz o seguinte, que o atendente do suporte técnico solicitou a informação do endereço do IP do computador na rede. E aí ele complementa dizendo, assinale a alternativa que apresenta corretamente, tá, como obter o endereço em linhas de comando, em linha de comando. Tranquilo? A gente, em outras aulas, a gente aprendeu que obter endereço em linha de comando, a gente teria que abrir o CMD, né? A gente vai lá no botão iniciar, botão direito, né? Em cima do iniciar, que está aqui embaixo, você clicar com o mouse no botão direito, você vai lá em executar, e você digita lá CMD, comandos. E ele vai abrir uma telinha preta para você, né? Que a gente chama a tela do DOS, tá? E aí, se você analisar, em cima daquela telinha preta lá, vai estar o nome escrito assim, prompt de comando. Tranquilo? E aí, pelo prompt de comando, você tem N funções. Você, inclusive, pode até formatar a máquina ali pelo prompt de comando. Pode limpar uma lixeira, fazer uma busca por se tem vírus. Então, assim, é um leque de coisas no prompt de comando que você pode fazer. E uma delas é simplesmente você obter o endereço IP. E quem é o endereço IP, meu povo? O endereço IP é o cara que, quando você coloca seu computador, sua TV, seu celular na rede, ele adquire aquele endereço, tá? Então, assim, para o roteador, pouco importa a marca, pouco importa as configurações. Ao ingressar na rede Wi-Fi ou cabeada, você ganha um IP, tá? E o que é IP, professor? É o protocolo de interconexão, tranquilo? Então, cada máquina, ela é enxergada na rede com IP, tá? Então, é isso que ele quer saber aqui. Mas ele está dizendo que existe uma linha de comandos lá no plano de comando que você digita e quando dá Enter, ele aparece o IP. Então, ó, de cara, eu já vou eliminar para ti a letra A, tá? E a letra C. Beleza? Mas, pessoal, por quê? Porque ele fala na letra A, NET menos A. Só que NET, ela é uma linha de comando para configurar e monitorar a rede. Sim, mas só que o parâmetro menos A não existe, tá? Então, não existe. Ele botou um menos A e não existe. Mesma coisa é
a letra C, onde tem assim, JET-IP. Não existe um comando padrão chamado JET-IP no Windows, beleza? Então, já eliminei a letra A e a letra C. Sobrou para mim a letra B e a letra D. A letra B diz que é IP config e a letra D diz que é IF config. Quem é meu aluno já há muito tempo, essa questão ele não erra. Mas quem é novo aqui no canal, que vai assistir, tá? E quem, por algum motivo, esqueceu, eu sempre brinco dizer assim que quando você lembra do IF, né, que é o Instituto Federal, né, todo estado tem, aí eu falei assim, toda vez que você lembra do IF, você tem que lembrar que o IF é o quê? Você paga para estudar no IF? Não, né? Você faz lá uma seleção, e aí você, passando na seleção, você vai fazer seu curso lá no Instituto Federal. Então, é assim como configura, tá? Quando você vai lá e bota ifconfig, esse comando ele é usado no sistema do Linux para obter as informações de rede. Aí você lembra, tá? Se eu for fazer um curso e entrar no IF, né, eu não preciso pagar a mensalidade todo mês. Por quê? Porque é um órgão público. Eu preciso só fazer uma seleção, entendeu? Então, ó, ifconfig ele é usado no sistema Linux para obter informações de rede, né? Então, eu já vou eliminar isso aqui e vou marcar aqui, ó, a letra B, que diz ipconfig. Então, o ipconfig, tá? Ele vai mostrar para você qual é o IP que sua máquina pegou, tá bom? Então, pega a visão. IF é o Instituto Federal, você não paga para estudar todo mês lá, para ter um curso, tá? Seja um curso técnico ou um curso superior. Você não paga. Então, você lembra que o Linux, você também não precisa pagar a licença. Então, ifconfig é, é uma linha de comando do Linux para obter informação de rede. E ipconfig é uma linha de comando para obter rede no Windows. E é isso que ele pergunta aqui, ó. Ele deixou bem claro aqui, ó. Windows 10. Sacou? Então, beleza. Pega a visão aí, tá? Vai anotando aí, de boa. Questãozinha de número 5, meu povo. Diz o seguinte: a criptografia realiza a codificação de dados de modo a torná-lo confidenciais, sendo essas informações compreensíveis apenas pelo destinatário pretendido, que a decodifica, obtendo os dados transmitidos sem alteração. Beleza? Aí ele diz que um dos modos existentes da criptografia consiste em um sistema para encriptar e descriptar uma mensagem a partir do emprego de duas chaves distintas, sendo uma pública e outra privada. Assinala a alternativa que apresenta o nome dessa técnica de criptografia. Pô, venhamos e convenhamos. Se cair uma questãozinha dessa domingo, isso aí você não pode errar, nem pode perder tempo. Como eu disse a vocês, quem é nosso aluno já há bastante tempo, questãozinha dessa não erra, tá? E quem está chegando agora, já pega a visão e anota o bizu. Por quê? Se a questão falar em segurança da informação e ela se referir a duas chaves, pública e privada, todo mundo aqui aprendeu que quando existe duas chaves pública e privada, ela é o quê? Assimétrica. Tranquilo? Ela é assimétrica. Se a questão falar em chave pública ou privada, assimétrica. Fechou? Essa daí é de boa, né? Vamos para a questãozinha número 6, tá? Que diz o seguinte, na questãozinha número 6. Como qualquer software, tá? O Windows necessita receber periodicamente correções de bugs e novos recursos de internet. Ele diz, considere uma estação com o Windows 11, tá? Está lá. Uma estação que ele fala é um desktop, é um computador, tá? Uma estação de trabalho. E aí ele diz o seguinte, assinar a alternativa com o nome do recurso responsável por baixar e instalar essas correções nesse sistema operacional. Meu povo, isso aqui também é uma questãozinha que você não pode errar. É que ele fala que o Windows necessita receber periodicamente o quê? Correções. Em outras palavras, atualizações. Tá? Professor, eu nunca percebi que meu Windows ele atualizou.
não sei nem se ele está atualizado. Minha jovem, ou meu jovem, se liga só. Você só percebe que ele teve a correção, teve a atualização, muitas vezes quando você se depara na seguinte situação. Vai desligar a máquina, aparece o que ali? Atualização de 1 a 5, de 1 a 20, de 1 a 50, né? Isso acontece muitas vezes, ou quando você desliga, ou quando você liga a máquina. Muitas pessoas, às vezes, não têm paciência, principalmente quem está largando o trabalho, quer ir embora para casa, e vai desligar o computador, e aparece essa mensagem, simplesmente segura o botão Power, por 5 segundos, e a máquina desliga brusca. Isso está errado, tá? Isso está errado. Por quê? Porque você adia uma atualização importante, né? Seja ela para uma Wi-Fi, atualizou a placa da Wi-Fi, né? Aí hoje você pode ter trabalhado normal e amanhã sua Wi-Fi não pegar. Ah, hoje minha tela de vídeo estava de um jeito, amanhã os ícones estão muito grandes, não sei como resolver. Tudo isso são atualizações. Agora, cuidado, tá? Toda atualização ela é bem sucedida quando você usa um software original. Aqui no YouTube mesmo, tem muitas pessoas que ensinam a craquear, né, ou burlar o sistema. Então, fulano cobra ali 40, 50 reais, ok? Aí, ó, fulano, meu Windows está aparecendo aqui para ativar. Ah, isso é besteira, eu ativo. O cara vai lá, bota um craquezinho, beleza? E aí, para você, ficou tudo limpo, tudo original. Só que na hora das atualizações, se ele identificar e foi burlado o sistema, ele não consegue fazer a atualização completa. Tranquilo? Então, cuidado. Então, como eu falei para você, essa questãozinha clássica, né? Ele pergunta aqui, qual o nome desse recurso responsável por você? Em outras palavras, ele fala ali, baixar e instalar. Então, em outras palavras, falando popularmente, qual é o nome desse recurso responsável por você atualizar, né, o seu sistema operacional para que seja feitas as correções? Então, nada mais justo que você marcar aqui, ó, Windows Update, tá? Windows Update. Então, veja só, duas questãozinhas que a gente já ganhou aí, né? A questãozinha que fala das duas chaves públicas, que é a questão anterior, que você não pode errar. Tem que lembrar que é assimétrico, tá? E essa daí dos recursos para você atualizar o seu sistema. E também você não pode esquecer, tá? Você não pode esquecer que é o Windows Update. Beleza? Então, a banca já foi generosa aí, já deu umas 3 questões a gente aí, de boa. Tranquilo? Então, vamos lá para a questãozinha número 7. Vamos lá. Sétima questão diz o seguinte: nos ambientes organizacionais é comum o emprego de ferramentas de produtividade, como o Microsoft Word. E ele diz o seguinte, que a partir da oferta de diversos recursos que possibilitam, né, a construção de documentos profissionais eficientemente, tá? Aí ele continua dizendo lá, considere que um usuário está trabalhando em um documento do Word, tá? E ele decide colar uma imagem criada lá no Corel, pegou lá e quer trazer para o Word. Tá? Ele diz o seguinte, no contexto, mantenha um vínculo com o arquivo original. E ele finaliza dizendo, neste contexto, assinale a alternativa que descreve o nome do recurso no Microsoft Word para realizar a atividade desejada. E ele te dá algumas opções. Na letra A, ele diz que é Smart Art. Na letra B, ele diz que é o colar especial. Na letra C, ele diz que é colagem padrão. E na letra D, ele diz que é pincel de formatação. Povo, o que é que a questão por si só ela fala? Ela diz que o cidadão lá, tá, ele está lá no Word. E ele quer trazer uma imagem aqui, ó. Vou trazer uma imagem que foi criada lá no Corel. Tá? Ele quer lá trazer a imagem, colocar no seu documento Word para ficar bem mais organizado, bem mais bonito. Essa daí também a gente já viu questões referentes a isso aí, tá? A gente aprendeu que existe um cara chamado colar especial, tá? Que está dentro da aba página inicial, tá? Então, colar especial está dentro da página inicial. Tranquilo? Essa daí também de boa, de boa, tá? De boa, de boa. Tranquilo? Professor, e questões de Word, Excel, PowerPoint. Ó,
vê só. A gente tá trabalhando aqui com muitas questões do pacote Office. Até teve até um internauta que até comentou. As aulas dos professores são muito boas, mas aí ele não coloca muitas questões do LibreOffice, que é o que a banca está pedindo. Pô, eu comentei com vocês em outra oportunidade que essa banca são poucas as questões que ela tem. Então a gente faz uma mistura de muitas questões baseado na linha de raciocínio da UES, tá? Então, eu até comentei lá com o internauta, né? Respondi o nosso colega lá e falei para ele, é melhor a gente treinar no nível alto, e na hora que o jogo começar a gente tá de boa, do que a gente treinar no nível baixo e na hora que o jogo começar a gente sentir dificuldade e levar um 7-1 como o Brasil levou, não é verdade? Então, assim, eu não me lembro mais o nome dele, mas a gente sempre está mesclando, misturando, tanto questões do pacote Office como da LibreOffice, tá? Por conta disso que não acha assim, ah, professor, fugiu da linha de raciocínio. Não, não fugi. Eu quero só que vocês entendam como é que funcionam os dois pacotes, tá? Tá bem melhor para você no dia a dia, beleza? Então, ó, nossa sétima questãozinha aí, marquem a letra B, beleza? Nossa oitava questão diz o seguinte: o Microsoft Office Excel, ele é um editor de planilhas produzido pela Microsoft. E aí fala o seguinte, em relação às suas possibilidades de aplicação, assinar na alternativa incorreta, tá? E fala aqui, ó, ou em outras palavras, alternativa errada. Por que que eu sempre coloco assim? Eu acho que fica melhor para vocês na prova. Porque no nosso dia a dia, não é comum a gente falar assim, essa palavra está incorreta. A gente sempre diz, essa palavra está errada. Então, tentem colocar na prova o máximo de palavras que você usa no seu dia a dia. Fica até mais fácil de você fazer a leitura, tá? Você diz assim, em relação às suas possibilidades de pregações, assinar a alternativa errada. Então, errada já está no seu dia a dia, porque incorreta, aí você puta. Então, assim, possa ser que isso lhe atrapalhe na hora que você fazer a leitura das letras, tá? Então, vamos lá. Então, eu prefiro colocar errada, mas vocês fiquem à vontade, tá bom? Fiquem à vontade, se for melhor para vocês, tá tudo certo. A letra A diz assim, tá? Na publicidade, utilizando de suas ferramentas para elaboração de logomarcas, desenho e outros materiais gráficos em geral. Okay? Na letra B diz o seguinte, que na contabilidade, com o uso de recursos de cálculos e demonstrativos de contabilidade. Na letra C diz que em calendários, por ser desenvolvido em formulários e grades, é uma excelente ferramenta para a criação de calendário. Na letra D diz que relatórios, mensuração de desempenhos de um projeto e análise de variação de resultado. Então lá, quem mexe com Excel, vou até marcar aqui, quem mexe com Excel, sabe que o Excel, né, como ele disse aí, é um editor de planilhas, né, dentro do pacote Office da Microsoft. E todo mundo sabe que, finalizado uma planilha Excel, você pode obter relatórios, ele vai obter lá o desempenho com os gráficos, né, fazer uma análise da variação do resultado. Então, ó, a letra D, ela é correta, não é o que a gente procura é errado, tá? Continuando aqui, quem mexe com Excel, até os mais iniciantes, sabe que no Excel também existe calendário, né? Você pode desenvolver ele em formulário, naquelas grades, né? Que é uma excelente ferramenta, como ele disse aí. Então, isso é errado ou é verdade? Isso também é verdade. Isso não é errado, tá? Na letra B, diz o seguinte, que lá no Excel também, ele fala que na contabilidade, com o uso de recursos de cálculos e demonstrativo de contabilidade. Ó, se o Excel ele é um editor de planilha de cálculo, então a letra B também está correta. Então, como ele quer a letra errada, né, ou a incorreta, só resta você marcar a letra A, quando ele diz que se usa o Excel na publicidade, em ferramenta de elaboração de logomarcas, desenhos e outras maneiras de gráfico em geral. Você não usa para logomarca Excel. Logomarca você cria no PowerPoint lá na apresentação. Você pode criar uma logomarca lá. Ou até no site, tá? Online. Beleza?
Então, essa daí, por eliminação, você já matava a charada e matava de boa. Tranquilo? Então, nossa oitava questão, nó, letra A. Fechou, meu povo? Vamos aí para a nona questão, que diz o seguinte, na nona questão. Ainda no que se refere aos diferentes tipos de serviços ofertados em nuvem, assinala a alternativa que apresenta dois serviços de infraestrutura em nuvem, tá? Infraestrutura de nuvem. E aí na letra A ele diz aí Google Drive e Office 365, na letra B ele diz Google Chrome e Microsoft Edge, na letra C ele diz AWS e Azure, na letra D ele diz Mozilla Firefox e Opera GS. Ó, o que é que ele diz aqui para você e deixou bem claro? Que ele assinaram dois, tá aqui, ó, serviço de infraestrutura na nuvem. Beleza? E aí você, de cara, já elimina a letra A. Por quê, professor? Google Drive é um serviço das nuvens, mas Office 365 é um pacote do escritório. Tem o Word, Excel, PowerPoint e assim por diante. Então, elimina. Letra B, você elimina também. Porque Google Chrome e Edge são dois navegadores de internet, são serviços das nuvens. Então, você já elimina. Letra D, você também elimina, que ele fala Mozilla Firefox e Opera GX. São dois, né? Esses ambos são navegadores de internet. Então, ó, sobrou para você, meu amigo e minha amiga, AWS e Azure. Isso sim, são serviços de infraestrutura em nuvens. Tá bom? Tranquilo? Essa daí também foi de boa, de boa. Questãozinha número 10. Questãozinha número 10. Diz o seguinte, tá? Nos dias atuais, navegadores como o Edge, o Google Chrome e o Mozilla Firefox, eles possuem papel crítico no dia a dia dos usuários de internet, pois são aplicativos que carregam e exibem diversas páginas da internet. E aí ele fala, uma funcionalidade interessante desses navegadores é a criação de novas abas, visando abrir novas páginas em uma única janela, tá? Em uma única janela do navegador. E ele diz o seguinte, a sala alternativa que indica qual dos atalhos abaixo permite ao usuário, tanto no Edge, como no Chrome, como no Firefox, criar uma nova aba em uma única janela. Isso aí que também a gente já viu, tá? Várias questões aqui. Então, o que é que ele quer dizer? Digamos que aqui é a tela do seu computador. Ok? Então, até meia torta, mas vamos lá. Então, o que acontece? O que é que ele quer dizer para você? Toda vez que você abre um site, ele cria uma aba. Ele está dizendo o seguinte, que a sinal alternativo que indica qual dos atalhos da aba permite que o usuário, tá, crie uma nova aba em uma janela. Então, assim, mais uma aba, mais uma aba, mais uma aba, e assim por diante. Sacou? E assim por diante. Então, ele não está dizendo assim, crie mais uma janela, mais uma aba. Então, eu já comentei isso com vocês aqui várias e várias vezes, né? Eu disse assim, para criar mais uma aba, você cria o quê? Mais um texto, né? Mais um texto que você vai ler a reportagem, que você vai se interagir, né? E assim por diante. Então, se você quer criar mais uma aba, você quer ler mais um texto, mais uma reportagem, então, ó, Ctrl T, tá? Ter e texto, mais uma aba, mais um texto, mais uma reportagem, e assim por diante. Tranquilo? De boa? Essa daí também não pode perder tempo. Mais uma aba, Ctrl T, mais um texto. Beleza? Então, 10ª questãozinha, letra B. Tá certo? 11ª questãozinha, ele se refere aqui, ó, sobre vírus, né? Sobre, ele saiu os malwares. Beleza? Aí ele diz o seguinte: uma das áreas que mais cresce no mundo tecnológico, a sociedade vem acompanhando o crescimento de número de ataques à segurança da informação, que visam ao acesso indevido aos dados dos usuários. Beleza? Aí ele diz o seguinte: nessa área, existe um termo empregado para classificar todos o tipo de software malicioso, usado para causar prejuízo, que pode ser até financeiro,
danificar sistemas, interceptar dados ou simplesmente irritar o usuário, tá? Afetando tanto os computadores como celulares e até redes internas. Assinale a alternativa que apresenta o nome deste termo de segurança da informação. E aí ele diz para você aqui, ó, vírus, trojan, worm e malware, né? Então, ele deixou bem claro lá em cima. Nesta área, e ó, nesta área, existe um termo, tá? Empregado para classificar o tipo de software malicioso. Por essa explicação aqui, ó, você já matou a charada. Um tipo, ó, existe um termo. Não é que existe aquilo que vai causar, está falando o termo usado, né? Então, o termo que se usa para software maliciosos é um malware, tá? É um cara que vai causar um mal à sua máquina, ao seu celular, à sua TV, tá? E assim por diante. Então, o termo usado, como eu disse ali, ó, o termo usado para classificar o tipo de software é um malware, é o cara que vai causar um mal, tá? Então, essa daí, ó, você guarda isso aqui. O termo empregado para classificar o tipo de software malicioso, porque o software malicioso existe vários, né? Existe o órgão, isso aí, o trojan, o vírus, tá? Mas ele quer saber o termo que você usa, o termo que você vai empregar, tranquilo? Então, você lembra do malware, tá? O malware, como queiram chamar. É o termo malware. Então, fixa aí. É o cara que vai causar um malware no seu computador, no seu celular, assim por diante. Beleza? Então, 11ª questão, letra D. Fechou? 12ª questãozinha, ele fala o seguinte: quanto ao navegador web denominado Mozilla Firefox, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta, tá? Item 1, ele diz o seguinte, que existem vários itens dentro do histórico do Mozilla Firefox, inclusive cache e cookies. Item 2, ele diz o seguinte, que é possível no Mozilla Firefox você bloquear cookies em um site específico. No item 13, ele diz que não existe a opção no Firefox de limpar automaticamente o cache. Beleza? E aí vamos aí analisar item a item. No item 1 ele diz o seguinte, existem vários itens dentro do histórico do Mozilla Firefox, inclusive o cache e o cookies. Isso é verdadeiro, meu povo. Tá? Isso é verdadeiro. Tá aí tudo bem. No item 2, ele diz o seguinte, é possível no Mozilla Firefox bloquear os cookies em um site específico. Isso aí também. Isso aí não é só no Mozilla Firefox, não, tá? Isso aí também nos outros navegadores. Se você não quiser lá aqueles cookies, aceitar os cookies, você pode bloquear. Beleza? E aí no item 3 diz que não existe a opção no Firefox de limpar automaticamente o cache. E isso, de fato, é falso. Por quê? Existe sim. Se você for lá na abazinha lá, aqui em cima, nos três pontinhos, e na abazinha lá do privacidade e segurança do navegador, tá? Você limpa lá, tem a opção lá de você marcar lá, limpar automaticamente o cache. É só você deixar marcado, tá? Então, existe sim. Então, ele fala aqui que não existe. Então, é falso isso aí. Então, diante da situação, só o item 1 e o item 2 são verdadeiros. Então, ó, só me resta marcar a letra B. Tranquilo? De boa? Então, vamos embora. 13ª questão, tá? Diz o seguinte: o sistema operacional Linux possui várias distribuições que são basicamente versões ou diversidade do seu sistema operacional. Assinala a alternativa e identifica corretamente, tá, uma das famosas distribuições Linux. Uma das famosas distribuições Linux. Beleza? E aí ele fala o seguinte, aí, na letra A, GPL, tá? Ele fala aí na letra B, Banzo, ok? Ele fala na letra B, Banzo, ok? Ele fala na letra C, Ubuntu, e ele fala na letra D,
GIMP, tá? GIMP, ok? Ele fala GIMP, tranquilo? E aí o que acontece? Ele quer saber de você, ele quer saber de você é, que dentro do sistema operacional Linux existem várias distribuições, tá? Que são basicamente versões. E aí ele fala ali, né? Assinar a alternativa que identifica corretamente uma das famosas distribuições Linux. Então, por ele falar uma das famosas distribuições Linux, com certeza que todo mundo vai marcar Ubuntu, tá? Vai marcar Ubuntu, tranquilo? Que é uma das famosas. Ubuntu e Fedora são pioneiras, né, nas distribuições Linux, beleza? Essa daí também não tem como errar, tá bom, meu povo? Não tem como errar. Ele fez questão de dizer ali para você aqui, ó, uma das famosas. Então, Ubuntu e vou até escrever aqui para vocês aqui, ó, e Fedora, Ubuntu, ó, Fedora, ok? E outra distribuição chamada Mint, são famosas do Linux, beleza? Mint, faltou um izinho aqui, pronto, beleza? Vamos embora para a próxima. 14ª questão, diz o seguinte: segurança da informação está relacionada com proteção de um conjunto de informações, tá? A fim de preservar o valor que possui para um indivíduo ou uma organização. E ele fala o seguinte: sobre as propriedades básicas da segurança da informação, assinale a alternativa correta. Então, essa daí também não tem como você errar, tá? Essa aí de cara, você já marca aí, sem medo de errar aí, letra B. Eu sou letra B de cara, sim. Só leva você lembrar do pilar, né? Você lembra lá da dica, né? Da dica ou da SIDA. Esses são os pilares da segurança da informação, tá? Esses são os pilares da segurança da informação. Beleza? Professor, esqueci agora. Ó, disponibilidade, tá? Integridade, confidencialidade ou autenticidade. Ou se você lembrar de confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Então, ó, a letra B ela diz confidencialidade, integridade e disponibilidade. A letra A ele diz ó, rastreabilidade, mas você já para por aí. A letra C fala ali em usabilidade. Ó. A letra D diz ali simplicidade. Simplicidade que eu conheço é um grupo de pagode. Beleza? Então, já vai direto aí na letra B aí, na 14ª questão. Beleza, meu povo? Então, vamos aqui para a 15ª questão. Tranquilo? 15ª questão. E diz o seguinte: considere a planilha abaixo uma versão recente lá do Excel, tá? Na qual lista alguns alunos de uma disciplina em uma escola. Dois pontos. Aí diz o seguinte: um funcionário da escola, ele ele precisa exibir na célula E2 a média aritmética das notas da estudante, ok? Da estudante Ana. E ele diz o seguinte: assinar a alternativa que apresenta uma fórmula válida para obter o resultado desejado pelo funcionário no Excel. Essa daí também é tranquila, né? Essa daí tá tranquila também. Dá para eliminar. Esqueceu, mas dá para eliminar. Vamos lá. Primeiro, não existe média ponto aritmética. Já elimina ali. Segundo, ele fala ali, ó, que Ana está aqui. Se Ana tem 3 notas, né? A letra C diz que média B2 e D2, tá?
Então, cadê o C? Ó, e 3, e a terceira, também está errada, tá? Mede lá em cima, mede o quê? Mediana, não mede média. Então, ó, sobrou, ó, letra B. Tá certo? Boa, letra B. O que ele diz? B2 mais C2 mais D2. Fechou o parênteses. Dividido por quem? Por 3, que são 3 notas. São 3 notas. Ele precisa saber a média de Ana. Então, essa daí. Professor, eu sou péssimo em Excel, né, Tiara? Mas, pô, não dá para errar, né? Nem cálculo fez aí, cara. Tá? Só botar a cabeça para pensar um pouquinho. Dá certo? Fechou? Então vamos embora. 16ª questão diz o seguinte: considerando o comportamento de software malicioso, um bot ele é um programa similar a um worm, tá? Há características específicas que diferencia um bot e um worm é o fato de a letra diz assim, que o bot oferece recursos de captura de teclas digitadas em um teclado virtual. Mentira, né? A gente sabe disso que isso aí é o quê? É o Keylog, né? Keylog digitou, o Keylog captura as telas que você digitou. Então, a letra A está fora, né? Fala que a letra B, que bot, ele possui recurso de comunicação com o invasor e permite que o computador infectado seja remotamente controlado. Verdadeiro ou falso aí? A pessoa fica em dúvida. Está na dúvida? Vai para a letra C. Bot se, bot ser projetado para monitorar as atividades em um computador e enviar informações coletadas para o invasor. É errado isso aí também. A gente sabe que isso é quem faz. É o spamware, né? Ela fica espiando ali, né? E monitorando. Então, a letra C está errada. A letra D é o seguinte, que bot ser um programa que torna indisponíveis os dados de um computador, a fim de exigir pagamento. Opa! Quem é o cara que exige o pagamento? É o ransomware, né? Pagamento é o ransomware. Então, ó, letra D está fora. O que é que sobrou para mim marcar? Letra B. Ah, pessoal, assim está fácil demais essas questões, professor. Não é que esteja fácil, é porque você estuda, você resolve. Então, a galera que já vem aí, ó, por exemplo, nossa maratona hoje é nossa última aula. Foram 11 encontros. Então, cada encontro, a gente resolveu 20 questões, tá? E aí, no caso, já dá 220 questões, mas dá mais. Acho que teve aula que foi 22, 25, não me recordo. Mas 220 questões. Então, quando eu digo a você, quando você treina, o jogo fica fácil. Agora, se você não treina, fica complicado, né, meu amigo? Por exemplo, vocês que estão na maratona de concurso aí, tenham certeza que pelo menos uma, duas vezes na semana vão para academia. Por quê? Não adianta só passar na prova. Tem um TAF, né? Então, estou pesando 200 quilos, mas eu passei na prova. Tá difícil. Como é que vai lá subir na barra? Como é que vai correr? Né? Então, uma coisa tem que levar a outra. Então, se você treina, a prova fica fácil. Pessoa, mas já faz umas fotos, uma semana, duas para a prova, já estou ansioso. Controla a ansiedade, pessoal. Controla a ansiedade. Eu digo direto ao pessoal, concurso público é difícil? É difícil. Se fosse fácil, todo mundo passava. Mas concurso público, a única coisa que diferencia você do concurso público é um papel, uma caneta e a sua inteligência, tá? É o que diferencia você dos outros. Outra, concurso público, controla o quê? Ansiedade, controla e controla o tempo. Acabou. Se isso aí tiver tudo alinhado, beleza. Professor, não consigo. Toma um remedinho para ansiedade, de boinha, tudo certo. Compra a sua aguinha, um chocolatezinho. Apertou. Não vai ficar muito tempo. Questãozinha, leu dois, três vezes. Travou. Não sai, nem pela lógica consegue. Marca um xizinho de lado, vai para a próxima. Respira. Não perde tempo lá. Beleza? E assim por diante. Vai embora. Fechou? 17ª questão diz o seguinte. Tá aqui. Assinale a alternativa que apresenta uma característica de malware do tipo ransom. Ô, povo, eu acabei de dizer essa questãozinha na questão anterior. Quando eu falei lá na letra D,
Eu disse assim, que bot, ele é um programa que torna disponíveis os dados a fim de exibir pagamento de resgate. Então, ó, quando eu vejo que você pegar uma questãozinha que se referir a ranço, você lembra que tem resgate, meu povo. Aqui, ó, tem um resgate, tá? Então, ó, na letra E, faz sentido e jus o que eu escrevi. Exige uma quantia em dinheiro para descriptografar, descriptografar dados do usuário. Eita, enrolei agora, quase que não sai. Beleza? Então, ó, questãozinha fácil. Então, ó, se liga que muitas vezes uma questão puxa a outra. Aí você resolve a segunda questão, quando chega na oitava, você diz, eu já li isso aqui alguma coisa. Você volta, questãozinha, aí você vai associar uma coisa com a outra. É igual essa aqui. Essa agora foi na sequência. Você já matou a charada. Beleza? Então, questãozinha aí, 18. E o seguinte, e assinala a opção que apresenta somente tipos de gráficos gerados nativamente pela planilha eletrônica do Calc lá no LibreOffice. Tá? Lá no LibreOffice. Então, ó, quando ele disse aqui, ó, assinala a opção que apresenta somente os tipos de gráfico, quem é meu aluno, né, ou quem já foi, esse daí vai matar. Vai matar direto, né? Porque ele falou ali, ó, somente tipos de gráfico gerado nativamente. Seria nativamente, é uma coisa nativa, né? Já vem instalado, você não precisa instalar. Quando você baixa o pacote, já está lá. Então, se é nativamente, a gente já aprendeu isso aqui em outras aulas. Então, meu tempo está curto, né? E você já sabe disso, eu só estou revisando. Eu vou marcar e tenho certeza que todo mundo marcou aí a letra D. Quando eu falei em outras aulas, em questões, eu já falei barras, as cotações e as redes. Nativamente, são tipos de gráficos que já vem no teu pacote LibreOffice. Beleza? LibreOffice. Vamos para a questãozinha número 19, tá? A questãozinha número 19, que diz assim: é apresentado abaixo uma típica planilha lá do LibreOffice, tá? Lá do LibreOffice. Calca. Ele diz o seguinte: assinale das alternativas abaixo a única que identifica incorretamente a forma que gera o resultado em C2. Então, mais uma que ele diz assim: a única que identifica errado. Né? Professor, por que o senhor coloca errado? Porque é minha palavra no meu cotidiano. No meu cotidiano, raramente eu falo incorretamente, eu falo errado. Então, assim, vou falando por mim, mas vocês podem ficar à vontade. Beleza? Então, o que é que ele disse? Que ele quer a única forma que gera errado, né, o resultado em C2. C2 tem quanto aqui, ó? Tem 16. Então, vamos lá. Vamos começar de baixo para cima. Se você pegar a letra D, vai dizer assim, ó, A1 mais B1 mais A2 mais B2. Então, ó, A1 vale 3, B1 vale 7, já dá 10. A2 vale 4, B2 vale 2, que é 16. Então, isso é correto. Você já elimina. Beleza? A letra, a letra C, não, C não, vamos aqui na letra A. Vamos na letra A. A letra A diz assim, ó, B1. B1 é 7. A2, 4, já dá 11. C1, 5. Resultado 16. Então, a letra A também está fora. Beleza? A letra B diz o seguinte, aqui da letra B. Some de A1 até C1. Então, ó, de A1 até C1. Então, ó, A1, 3, B1, 10, C1, 15. Depois ele diz mais. Cadê? Peraí, me confundi tudo aqui. Eu fiquei salteando aqui as questões. Vou só retornar.
Letra B, soma. Isso acontece aqui no ao vivo, pessoal. Não estranho, não. Eu botei de baixo para cima e fui salteando as letras. Então a gente acaba um pouco se confundindo. Então, ó, da letra B diz some de A1 até B2. Ah, tá. Agora foi. Eu que me confundi. Beleza? Então, A1 até B2 dá quanto? Ó, A1, 3, A2, 7, tá? B1, 7, já dá 14, e B2, 14. Então, ó, ele quer que você some só esse quadradozinho aqui, ó. Então, dá 16. A única que está errada, se você analisar, é a letra C. Não é isso? Ele diz, some de A1 até C1, é o que eu confundi, né? Com a letra B. Então, A1 até C1, ó, já dá quanto? Já dá 15. E mais B2. Um B2 daria 17, e não 16, conforme está o resultado. Beleza? A gente deu uma confundida aqui, mas corrigiu a tempo para não confundir a mente de vocês. Fechou? E aí, para finalizar, nossa última questãozinha aqui, fala o seguinte, né? Que em uma videochamada em andamento lá pelo Google Meet, que é o que estamos fazendo aqui agora, tá? Ele diz o seguinte, que o organizador aperta o botão, tá? O botãozinho do cadeado ali. É correto afirmar que será ativada a funcionalidade. E ele fala, manter a chamada em sigilo, ativar legendas, detalhes da reunião, atividades ou controle do organizador. Ó, quem trabalha com o Google Meet e a gente que dá aula aqui para vocês, fica bem mais fácil, né? Uma questãozinha dessa daqui. Então você marca direto aqui, ó, controle de organizador. Então aqui eu consigo controlar, né, e organizar nossa aula. Por quê? Porque dentro desse controle do organizador, lá você permite que o organizador gerencie o acesso dos participantes, né? Ele bloqueia ou ele permite a entrada de novos usuários. Então, por exemplo, aqui não é simplesmente dizer assim, ô fulano, vamos dar o link do professor para tu entrar na aula. Pode ser feito? Pode. Só que nas nossas aulas eu não permito. Então, só quando eu faço o convite, né? Só quem está no grupo, quem tem aquela colaboração mensal e assim por diante. Então, aqui eu digo, quando alguém chega, eu vejo o nome da pessoa. Se for algum convidado, eu permito na hora. Se for convidado de alguém do grupo, eu sempre pergunto. Quem está aqui com as aulas sabe disso. Alguém convidou fulano? Professor, foi eu. Ah, beleza, vou lá e permito. Então, é dentro desse cadeado que o organizador ele controla o acesso dos participantes. Beleza? Então, meu pessoal, finalizamos aqui nossa última questãozinha, a nossa maratona de questões rumo à Polícia Civil do Ceará. Então, hoje foi nossa 11ª questão, né? Eu até disse para o pessoal aí no exercício, é o nosso tiro final, certo? Vou dar outro recado aqui importante para vocês. Eu tinha combinado com vocês para dar uma aula plus, né? Fazer um simuladozinho para na quarta-feira a gente fazer esse simulado, tá? Pelo menos aí umas 25 questões. E eu até combinei com vocês, que aí muitos internautas depois podem questionar, mas se a prova de múltipla escolha, por que o professor botou certo ou errado? Eu combinei com o pessoal para fazer questões de certo ou errado, para a gente ganhar tempo, tá? Até porque nosso tempo aqui é curto, né? Nosso tempo é curto. E assim, questão de múltipla escolha dá muito mais do que 2 horas de aula. Você resolver 30 questões. Ia ficar muito extenso, cansativo. E aí, pô, se você já estudou até agora, você sabe. Se eu botar uma questãozinha lá, vou dar um exemplo que já está na sua mente de 2, 3 questões para trás. Vou botar lá uma questãozinha lá, e na questãozinha eu falar assim, que o ranço requer pagamento de resgate, certo ou errado? Se você realmente, de fato, aprendeu, tá? Você vai marcar certo. Então, assim, o que é que eu costumo dizer? Guardem isso para vocês. Quando você aprende, tá? Aprende de verdade e com responsabilidade, não importa qual a banca, não importa se é múltipla escolha, não importa se é certo ou errado. Se você aprender o conteúdo, do jeito que ela vier, você acerta. E eu dou um exemplo agora do ranço. Todo mundo sabe que o ranço requer o resgate. Se vier perguntando se é verdadeiro ou falso, você vai marcar verdadeiro. Se vier dizendo lá múltipla escolha, você vai marcar a letrinha lá, que é um ranço, e assim por diante. Tá bom? Então, pessoal, eu tinha organizado com vocês para na quarta-feira a gente fazer esse simulado.
Só que assim, aqui no trabalho, dois colegas saíram da empresa. Então, estou muito corrido. Estou trabalhando na minha região, estou trabalhando na região de Garanhuns. Então, geralmente eu passo 2, 3 dias em Garanhuns. Então, é uma correria grande. E aí, resumindo a história, não sei se vai dar certo na quarta-feira a gente fazer isso no ao vivo, tá? Como eu não sei como é que vai ser o andamento das coisas, mas eu vou fazer o máximo possível, para que a gente realize na quarta-feira, tá bom? E a gente vai se comunicando no grupo aí. E se porventura eu não conseguir fazer esse simulado com vocês, peço até desculpas, mas correria do dia a dia do trabalho. Mas eu desejo boa sorte a todo mundo, a todo mundo mesmo, aqui do grupo, todos os internautas, todo mundo que vai fazer a prova. E lembre-se do que eu disse a vocês, só são 12 mil pessoas inscritas, né? Segundo o que foi divulgado. Então, poucas pessoas vão estar aí de Fortaleza. Poucas pessoas vão estar em Fortaleza. Por que o senhor fala isso, professor? Porque ontem teve o concurso da Polícia Federal, pessoal. Tá? Ontem teve o concurso da Polícia Federal. Beleza? E muita gente não tinha o dinheiro, nem para viajar, nem para pagar 2 e 3 inscrições. Então, se apeguem nisso aí. Se apeguem nisso aí. Tá? Eu vou fazer o máximo para que a gente tenha essa última aula, esse simulado. Mas se não der certo, me perdoem, tá? E desculpem qualquer coisa, tá certo? Eu tentei dar o meu máximo e tentar passar o máximo de conhecimento que eu tenho para vocês aqui, tá? Quem me conhece sabe, todo mundo aqui do grupo já me conhece, sabe que eu estou muito preocupado com as coisas, eu sempre me coloco no lugar das pessoas, né? Então, desejo toda a sorte do mundo, tá? Fé, tá? Perseverança. Ah, professor, não foi dessa vez. Não desiste, vai ter os próximos. Tá cheio de concurso para abrir aí. Polícia Federal da Paraíba, Civil do Piauí. Tem muitas que vai abrir aí. Então, mantenha a. Ah, professor, eu levei pau. Para o ano eu vejo como é que eu faço. Não faz isso, cara. Não faz isso. Não deixa de estudar. Porque se você passar 2, 3 meses sem estar, fica difícil. Então, a galera aqui do grupo aqui, ó. Beto, Cláudio, Darlando, Ângela, Tiara, Natália, Natália, Juliana, vou ter muito mais gente. Danilo, tá? E aí, se eu esquecer de alguém, me perdoe, estou ficando velho. Mas desejo toda a sorte do mundo para vocês. Beleza? Muito obrigado pela confiança no trabalho. Tranquilo? E a gente vai se comunicando no grupo. Se der certo, eu falo lá com vocês. Então, forte abraço, fique com Deus, uma ótima semana a todos. E fui. Valeu!